O Verbo se fez carne, paz e bem. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, contemplando a palavra de Deus neste fim de semana. Hoje nos deparamos na primeira leitura com o livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é um profeta muito íntimo de Deus, que ele atuou no século VII, na passagem do século VII para o século VI, antes de Cristo. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Então, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. O que está acontecendo? A Babilônia está fazendo pressão sobre Israel. Muita pressão sobre Israel. E Israel está desanimada por causa do sofrimento imposto pelo império. Acontece que as más escolhas de Israel levaram a uma situação de estrangulamento diante do Império Babilônio. Estrangulamento econômico, cultural, religioso, social. O país estava dividido, a concentração de riqueza estava na mão dos homens da corte, do rei e dos seus generais, e o povo estava sofrendo muita fome, muita dificuldade. O povo, então, diante do desânimo, diante da falta de resposta, o povo começa a abraçar a idolatria, tentando, já que o nosso Deus não resolve o problema, vamos ver se os outros resolvem o problema. E aí, então, o povo também acaba pisando na bola, e essas escolhas dos poderosos e essas escolhas do povo levaram a uma situação de estrangulamento. O país está dividido, e um país dividido é fraco. Não tem como vencer o inimigo. O profeta está aborrecido, porque o profeta, ele está a serviço de Deus, ele anunciou a misericórdia de Deus, mas parece que Deus não está dando muita bola. Sabe o que o profeta Abacuque faz? Ele vai bater boca com Deus. E o texto de hoje é o profeta batendo boca com Deus. Ô Deus, como é essa situação? Vai deixar a gente aqui sofrendo? Nós que estamos pregando a justiça, estamos pregando a verdade, até quando vai ficar aí? Não vai fazer nada? Nosso povo, o Senhor vai deixar essa maldade acontecer com o nosso povo? Vai permitir isso? A Babilônia vai nos destruir? E o profeta, então, ele não concorda, ele tem uma opinião diferente da opinião do outro profeta, o profeta Jeremias. Para o profeta Jeremias, a Babilônia é um instrumento na mão de Deus para purificar o povo. Abacuque não quer essa conversa, não quer saber disso. Para Abacuque, ele, quando olha para a Babilônia, ele vê a presença do mal. Ele não consegue enxergar a Babilônia como um instrumento na mão de Deus. E aí Deus fala para Abacuque: vai com calma aí, caboclo. Vai com calma, vamos conversar direito aí. Que papo é esse? Quem decide essas coisas sou eu. Se é para alguém mandar, mando eu. Então Deus dá um chega para lá em Abacuque, e Abacuque sente o golpe, tá? Abacuque sente o golpe. Isso acontece com a gente. Diante de situações difíceis, são muitas as situações difíceis, diante das situações difíceis, muitas vezes, nós questionamos Deus. Oh Deus, que situação é essa? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, quando eu penso que vai melhorar, aí fico desempregado, e aí quando eu penso que eu vou melhorar, meu filho fica doente, aí quando eu penso isso, penso aquilo. Que situação é essa? Muitas vezes, nós também
temos uma resposta assim. Se isso parece estranho, por outro lado, isso demonstra uma coisa muito bonita. Quem age assim tem intimidade com Deus. Intimidade. A gente só chega aqui assim em alguém que a gente tem intimidade. A gente só pode ficar resmungando ao lado de uma pessoa que consegue ouvir o nosso resmungamento. Senão, não é? A primeira resmungada, a pessoa se levanta e vai embora. E Deus, ele fica ao nosso lado, ouvindo os nossos lamentos, ouvindo os nossos resmungamentos. E foi assim com Abacuque. Abacuque insistiu, reclamou, resmungou, murmurou. Aí Deus falou, chega, vamos agora resolver isso. Então, o seguinte, a visão que você irá ver tem prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Tem prazo definido. Definido não segundo o nosso relógio, não segundo a nossa agenda, mas de acordo com o relógio e a agenda de Deus. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam, às vezes não. Todas as vezes queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo, de acordo com o relógio de nossa alma. Só que aqui não. Aqui vai se resolver de acordo com o relógio do nosso Deus. É o relógio de nosso Deus que prevalecerá. E aí então, também Deus, ele fala o que tem que falar. Ele não fala o que eu quero ouvir, ele fala a verdade. Eu quero ouvir que ele fala assim, ai Demétrios, vai ser tudo tranquilo na sua vida. Prepare que vai ser sombra e água fresca. Eu quero ouvir isso. O profeta Abacuque quer ouvir isso. Nós queremos ouvir isso. Mas, o que ele fala, quem não é correto vai morrer. Eita! Quem não é correto vai morrer. Aí alguém levanta a mão e fala para Deus, mas Deus, não é todo mundo que vai morrer? Aí Deus vai olhar para nossa cara e é. Mas olha que bonito. E Deus termina. Mas o justo viverá por sua fé. Mas o justo viverá por sua fé. Mesmo que a morte alcance o justo viverá. E viverá por quê? Por sua fé. O Salmo é um canto muito bonito diante dos problemas da vida. Sede no deserto, cobras picando, fome no deserto, falta de segurança no deserto, mas a presença de Deus se faz, Deus está com eles, com o povo de Deus. E aí é o povo cantando, é também Moisés falando para o povo, não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. É Moisés falando para a gente, não fecheis os corações, ouvi o vosso Deus. E aí se lembra o Salmo, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, porque outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Deus tirou do Egito, deu codorna, deu maná no deserto, está levando para a terra boa, para a terra prometida, e eles estão o quê? Resmungando. Como o profeta Abacuque, como o frei Demétrios, como a comunidade Santa Luzia, como a paróquia Santa Luzia, tá bom? Como aqueles que estão às 18h36 sentados nos bancos da paróquia Santa Luzia,
De quem será que eu estou falando? Não é? Resmungam, resmungamos, murmuramos. E eles murmuraram diante desses sinais. Deus nos trouxe ao deserto para morrer de sede. Moisés bate na rocha, a rocha sai água, todos bebem, saciam sua sede, homens, mulheres e seus rebanhos. E aí, esta revolta, Massa e Meriba, é lembrada nesse salmo. E eles lembram que Deus já tinha manifestado suas obras, mas o povo perdeu a fé no seu Deus, mesmo vendo os sinais e as obras de Deus. Eu e você, mesmo diante dos sinais que Deus nos revela e de suas obras, nós podemos perder a nossa fé. E o justo viverá por sua fé. Então nós precisamos acertar aí, né? As coisas com Deus. Resmungar pode, intimidade, mas nossa vida não pode ser uma eterna murmuração. Segunda leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo. Então veja, a missão é difícil. A missão de nossa vida é difícil. Aqui tem um monte de gente que casou e pensou que o casamento ia ser mais fácil. Não vou ver não, mas que... Tá bom? Mas tem gente que descobriu que a coisa é mais difícil do que parecia. Muito mais difícil. E ainda assim, é bom. Ainda assim é bom. Há 24 anos atrás, eu vou ser padre, eu vou transformar o mundo, eu vou... É difícil transformar o meu quintal. Né? Eu coloquei lá umas ferramentas, estão lá as ferramentas, nem arrumei ainda. Já estão aqui uns 4 meses as ferramentas lá, bagunçadas. E assim é a vida da gente. É mais difícil do que parece. E Timóteo e sua comunidade, as comunidades que ele está em missão, descobriram que parecia que seria mais fácil seguir os passos de Jesus. Mas aí ele descobriu, e a comunidade também, que seguir os passos de Jesus não é mole não. E agora Paulo, que já passou por essa fase, Paulo já descobriu que não é mole não. Como é que diz o ditado? Ele descobriu que rapadura é doce, mas não é mole. Então ele descobriu isso. Paulo então vai dar força para Timóteo. E Paulo vai dizer que para Timóteo vencer, veja, Paulo nesse momento ele está prisioneiro, está na prisão, está na cadeia, porque segue os passos de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, a dificuldade do caminho, a dificuldade da luta, da vida, Paulo sabe do que está falando. Então, Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, para de resmungar. Ele não fala com essas palavras, mas com essas aqui ele fala, tá bom? Pare de resmungar, tá? E, usa um compêndio de palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo. A nossa palavra, o nosso compêndio de palavras, o nosso dicionário do coração, ele tem que ser um dicionário baseado em palavras sadias, palavras de amor. Palavras que só sabem ofender nos levam não para o estado da graça, mas para a falta dela. E quando nós falamos na falta da graça, nós usamos qual palavra? Desgraça. Então nós temos que melhorar o nosso compêndio, temos que melhorar o nosso dicionário. Quando eu era pequeno lá, falei um palavrão em público lá, quando eu era pequeno, e aí eu descobri o sabor gostoso daquele doce que vendia na loja, o chamado sabão de coco. A minha veinha, com muita sabedoria, pegou um sabão, tchum na minha boca. Né? E eu aprendi o delicioso sabor daquele produto onde nós misturamos a gordura velha com soda cáustica, e ali a gente
obtém ali, diante disso, e alguns aromas, o sabão de coco. E vai um tantinho de gordura de coco também. Okay? E é isso. Então, quando a gente está a serviço de Deus, nossas palavras, elas devem carregar um vocabulário semelhante ao de Jesus. Nós temos então que selecionar mais as nossas palavras. As palavras machucam. E o machucado causado pela palavra demora para cicatrizar. Palavras ferem. E Timóteo sabe disso. E assim, então, Paulo vai falar assim, olha, uma coisa você precisa fazer, e eu e você também, tá? Guarda o precioso depósito da fé. Guarda o precioso depósito da fé. Paulo, ele fala, né, na primeira carta, guardar a fé. Ele vai falar, guardar a fé. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Nós temos que guardar a fé. Guardar significa, eu levo comigo. Eu levo comigo. Essa semana uma pessoa falou, eu guardo sempre o terço no meu bolso. Onde a pessoa vai, está com o terço lá, guardado. Nós precisamos guardar dentro de nós a fé e estarmos com ela em todos os lugares. Quando a gente olha para o Evangelho, Jesus está falando com seus discípulos. Os discípulos pediram, mestre, aumenta a nossa fé. Eu já pedi isso e você já pediu isso tantas e tantas vezes. E na consagração, muitos de nós rezamos no silêncio do coração. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Isso aqui, tá? Essa passagem da Escritura. Nós estamos repetindo diante da consagração, no silêncio do nosso coração. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus fala, ó, vamos abrir o jogo aqui, eu e vocês, tá? Se a nossa fé, se a fé de vocês for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode dizer para essa amoreira, sai dali e vai se plantar ali. Sai daqui e vai se plantar ali. Ela vai. Lá no meu quintal, lá tem uma amoreira. Dá umas amora grande, bonitona. Já fiz um monte de pote de geleia lá e não dá conta. Tá o chão forrado de amora lá, que caiu. Já. Não dá conta. Cheguei nela um dia lá, é hoje. Olhei para a cara dela, ela olhou para mim assim, já meio desconfiada. E eu falei para a amoreira, ó, vai para o canto lá do quintal. Ela deu aquela chacoalhada, só que aí ela era só o vento batendo, ela não ficou no mesmo lugar, tá? Ali não foi não, não foi não. Então, mas Jesus está colocando que aquele grãozinho, não é? Que um dia se tornou uma árvore, ela nos obedeceria, dependendo do tamanho de nossa fé. Eu reconheço que minha fé é pequena, mas por menor que ela seja, ela é uma joia que nós guardamos dentro de uma caixinha. E a caixinha que nós guardamos é a nossa mente e o nosso coração. É aí que nós guardamos a nossa fé. E ela é uma pedrinha minúscula, mas é uma joia preciosa. E Jesus conta que eu e você temos essa joia menor do que um grãozinho de mostarda. Mas ela vale muito. Guarde a sua fé. Guardemos a nossa fé como um tesouro dentro de nós. E aí Jesus fala, ó, olha aí, você tem um empregado, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa desempregado, você serve o jantar para ele? Não, você pede para ele fazer o jantar e ele faz o jantar. Ele te serve e só depois ele vai comer. Quando
eu e você, diante do Deus da vida, Ele nos manda fazer algo, nós fazemos e falamos assim, batendo no peito. Fizemos a nossa obrigação. Por que Jesus está falando isso? É a postura de quem tem fé. Vou fazer o bem não para receber agradecimento. Vou fazer o bem porque é bom fazer o bem. Nós acreditamos que fazer o bem vale a pena. Eu vou falar bem porque eu acredito que falar bem vale a pena. Eu tenho fé em Deus. É bom falar. Vale a pena. E aí eu termino contando um caso que eu já contei para vocês há algum tempo atrás, que quando eu estava na minha última faculdade, a de psicologia, cheguei bem cedinho na faculdade, fui tomar o café na cantina, e aí então a pessoa que estava no caixa, quando chegou a pessoa na minha frente, a pessoa maltratou a pessoa do caixa. E essa pessoa do caixa, gente, é o começo do dia, de manhã cedo. Essa pessoa sentiu o golpe. Aí a pessoa saiu, né? A pessoa que maltratou ela saiu, foi erro de pedido, esse tipo de coisa, sabe? E aí então eu cheguei lá e falei para ela assim: olha, fica assim não que não vale a pena. Não carregue o mal-estar do outro em seu coração, porque o seu dia será muito longo ainda. Ela olhou para minha cara assim, né, aquela cara redonda minha, né? E ela falou assim: nossa, é tão bom ouvir isso. Eu falei, vai, isso acontece. A pessoa não deve estar num bom dia. Né? E o dia dela foi melhor. Depois no almoço lá, eu fui lá novamente no caixa, né? Pegar o almoço naquele dia. Eu não lembro o que eu comi aquele dia. E ela estava bem melhor. Eu sei que ela não me agradeceu, tá de boa, mas ela falou: foi tão bom ouvir isso. Então ela agradeceu, né? Ela agradeceu. O exemplo não cabe bem, tá? Mas o fato é que a gente que carrega a fé, nós devemos carregar o jeito de Jesus. E o jeito de Jesus envolve as nossas palavras. A nossa boca conheça o sabor da Eucaristia e não o sabor do sabão de coco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.